Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. Isso é uma coisa que hoje eu divulguei que você viria, e até uma pessoa comentou aqui, cara, eu adoro o Facincani e tal, mas acho que ele critica muito. E cara, eu sofro com essa mesma crítica em relação ao São Paulo, que as pessoas falam que eu sou muito corneta. E eu falo, quem ama corneta, quem ama cobra, quem ama exige mais, não sei o quê. Você quer ver o seu filho sempre bem e não deixar ele amolecer, né? Exato, e assim, pô, tem que estar vigilante o tempo inteiro pro clube ter noção da sua grandeza permanentemente e tudo mais. Você acha, e as pessoas falam que você é muito duro com a Abel e com a Leila. Você acha que você é realmente muito duro ou você acha que há uma condescendência geral com esses dois personagens, sobretudo com o Abel? Eu sou tão isento e tão imparcial com o Abel, principalmente, que é o cara que eu mais adoro na história recente do Palmeiras. Sou declarado fã do Abel. Tem um livro dele e tudo, e não é um livro só pela questão pura do jornalismo, de conhecimento, mas porque eu sou fã das ideias dele. Que publicamente eu comprei N brigas em favor do Abel no momento em que todo mundo descia o pau nele, e eu acho que de forma muito injusta. Muito injusta. Você pega aquele momento entre 2020 e 2022, o Abel era chincalhado por todos, né? A história de colonizador, aquelas babaquice toda, né? Eu lembro que teve um episódio em 2022, quando o Palmeiras ganha do Atlético Mineiro na Libertadores, com 2 jogadores a menos. E o Abel, ele explica, né, na coletiva, que ele montou o sistema dele para tentar desenvolver o jogo por dentro e que ele estava mais vulnerável pelas laterais e que o Atlético não enxergou isso. E que, olha, talvez eu com a menos, se o Atlético forçasse mais o jogo pelas laterais, eu ia ter mais dificuldade. Se o Cuca jogasse mais lá, o jogo ia me complicar. E as pessoas entenderam aquilo como o Abel tá ensinando o Cuca a jogar. Não, cara. O cara tava dando uma explicação, porque as pessoas cobram tanto, o técnico fala isso, fala aquilo, ninguém fala de tática, ninguém explica. Quando o cara tá explicando uma contrapartida do jogo, né, uma contraproposta do que aconteceu, olha, a minha visão é que se o Atlético jogasse por fora, eu tava morto. O Atlético ficou tentando jogar por dentro, eu tava travado. Então eu tava me segurando naquele resultado. Nenhum momento ele desmereceu o Cuca, falou que o Cuca era burro, que o Atlético era ruim, que não sei o quê. Ele tava dando uma leitura de jogo. Como seria a nossa leitura, ou deveria ser, nos programas esportivos que a gente trabalha. Por que o Atlético não ganhou um jogo com um a mais? Não, porque o Atlético ficou atacando por dentro, o Palmeiras estava por fora. Uma análise, né? Uma análise. O cara fez uma análise. E aí ele foi humilhado. Porque esse cara arrogante quis ensinar o Cuca. Ele não quis nada. O cara quisesse ensinar o Cuca, falava, nossa, o Atlético Mineiro, tá vendo? Esse treinador aí. Ele falaria com um tom pedante, pejorativo. E não foi nada disso. Pô, perguntaram como é que você conseguiu sustentar. Conseguiu sustentar porque o Atlético tava atacando por dentro e se ele viesse, talvez, não veio por fora. Se ele viesse por fora, eu tava mais com... Porra, acabou. E aí eu lembro que ele fez isso. Aí o Jorginho quis falar que não sei o quê, um monte de coisa. Jorginho técnico? Do Jorginho técnico, né? E cara, eu lembro que eu vim publicamente e falei pro Cuca. Eu tava na época na ESPN e falei, cara, Cuca, na boa. Porque depois ele ironizou, que quando o cara ouvir música vai pro vestiário. Que o Abel aquele dia, lembra que ele falou que ele não quis ver os pênaltis, foi pro vestiário. Foi pro vestiário ouvir música, é lindo, não fica no campo. Sei lá, tentou ironizar o Abel, cutucou. Eu falei, Cuca, na boa, meu, quem é você pra falar dos outros, cara? Você não cumpre trabalho onde você passa. Você é um treinador que anunciou N vezes que ia sair em momentos em que os jogadores estavam usando de você. Enfim, coloquei uma série de argumentos, né? Você também é desequilibrado em campos. Você perdeu uma final de Libertadores por desequilíbrio psicológico naquele jogo do Marcos Rocha, né? Que ele foi lá brigar com o lateral e foi expulso. E o Palmeiras, 2 minutos depois, faz o gol. Então, assim, todo mundo tem seus erros e acertos. Eu lembro que eu fui firme, aquilo viralizou. Aí o Jorginho veio responder: quem sou eu pra falar do que? Eu falei, cara, quem sou ninguém. Eu tô aqui dando minha opinião. E eu falei pra ele: quem é você? Você no futebol como treinador, não como jogador. Você como jogador é maravilhoso. Você foi um dos maiores laterais direitos da história. Campeão do mundo com pompas, na Alemanha principalmente, no Bayern de Munique você jogou demais, Leverkusen, tudo. Agora, como treinador você não é ninguém. E não é mesmo. Ganhou o quê? Um campeonato carioca ali com o Vasco da Gama e um monte de equipe que ele passou, ajudou a rebaixar e tal, enfim. Que seja. E eu lembro que eu defendi o Abel. Tava praticamente sozinho, então eu lembro que a torcida do Palmeiras entendeu o meu lado e foi até um período
um pouquinho antes de eu sair da ESPN, logo quando eu saí ainda tava isso meio fervoroso, e foi o que ajudou também a me impulsionar nas redes sociais. Mas cansei de defender o Abel em relação a isso, a vários outros episódios, né? Agora, hoje eu enxergo que o Abel está um treinador em que ele precisa voltar a ser um cara muito mais proativo nessa análise que ele fazia, autocrítica, né? De a cada jogo jogar de uma forma diferente, a ser um cara sempre mais meritocrata, a ser um cara mais inventivo. Hoje o Palmeiras é completamente burocrático. Pega o Palmeiras de 21 para 22 e pega o Palmeiras jogando hoje. É um abismo. Você acha que ele acomodou de alguma maneira um pouco? Eu acho que sim. É normal que as pessoas acomodem. Tá de saco cheio. Tá ganhando há muito tempo, né? Tá ganhando há muito tempo. Não existe uma cobrança ferrenha sobre ele no clube, porque a presidente, ela não é do ramo do futebol, ela é do ramo empresarial. Então ela vai cobrar, ela vai analisar contas, finanças muito bem feitas, que isso o Palmeiras nada de braçada. É mérito dela também, além de uma herança recente do Nobre e do Gagliotti. Agora, quando você tem um presidente também inserido no meio do futebol, o cara vai olhar pro treinador e falar, amigão, seguinte, cara, ó, você tem elenco bom aqui, você indicou alguns jogadores aqui que não deram certo, sabe? Essa coisa que vai fazer o cara se mexer um pouquinho. E no Palmeiras é meio, sabe, meio mar tranquilo em relação a Leila Barrabel. Então o cara também acaba se tornando um pouquinho mais pedante, mais presunçoso nas entrevistas. Acho que em muitas declarações recentes ele se perdeu demais, falou muita bobagem. Como numa recente também da grama sintética, ele foi bem demais. Né? Ele falou 7 minutos e deu uma explicação que é exatamente aquilo que eu penso. Que pra mim não existe gramado bom ou ruim, existe, não é sintético é bom ou ruim ou natural, sabe? Existe você dá alguma coisa naquilo que você pode de acordo com o que o futebol necessita. Né? Você consegue ter um natural bom? Seja natural. Ah, eu não consigo ter um natural bom, mas eu posso ter um sintético bom. Dê um sintético bom. Você tem que trabalhar de acordo com o que você pode. Claro que o futebol é grama natural, todo mundo sabe disso. Agora, tem eventos, tem uma série de coisas que só no Brasil acontecem, né? Enfim, então não é uma explicação pra agora. Mas os dois transitam, né? Tanto Abel e Leila, com a Leila indo muito bem no episódio do racismo, acho que ela tá voando baixo, tá brilhando, tem que bater de frente. A Conmebol é uma entidade que corrobora com o racismo, ela não faz nada contra o racismo, e agora dá pra falar que ela corrobora ao ponto do presidente se manifestar publicamente com uma piada imbecil, cretina, nojenta, asquerosa, né, que só mostra o caráter desses caras nos bastidores. O cara quis brincar ali, não sabia que tinha uma câmera ligada e sifo, né? E mostrou quem realmente total. O cara é, entendeu? É isso aí. Então, assim, ela tá indo muito bem, tem que ir, como ela foi muito mal na história do Neymar, como acho que ela tá falando demais de grama sintética, chega, Leila, já deu, não precisa mais ficar dando alfinetada no Lucas, em todo mundo, cada um tem uma opinião, eu critiquei, você também criticou, já era, sabe, segue. Então, assim, fica sempre muito preso a alguns vieses que precisam mudar. Uhum. Então a minha crítica em relação ao Abel hoje é em relação ao time jogar melhor, a escalar melhor, a ser menos, como eu brinco, panelista, né? Os jogadores mais antigos de vestiário que ficam lá, que já poderiam ter sido sacados, mas que continuam jogando e acabam dentro de campo não correspondendo. Então a Leila, da mesma forma, que demorou demais pra contratar, demorou demais pra fazer mexidas no elenco que agora estão acontecendo, mas talvez um pouquinho tardia em relação ao que o Palmeiras poderia ter tido. Acho que o Palmeiras deixou pelo caminho 2 Libertadores que estavam na mão, a do Boca principalmente. Nossa, muito. Não, do Atlético Paranaense também, né? Pô, o Palmeiras eliminado com a menos, mas assim, com 2-0 com o placar em casa. O do Fluminense, cara, assim, se vocês passam do Boca, vocês iam ser campeões, né? E acho que o Abel aquele dia demorou a colocar o Hendrick também, eu acho. Demorou, muito, assim, né? Como o Hendrick já tinha que ter entrado contra o Atlético Paranaense. É isso. 2022. Porque isso. Depois de 2 semanas, o Hendrick joga contra o Atlético Paranaense, depois que é eliminado pelo Atlético. E ele vai lá, mete 2 gols na arena, o menino ajuda na reta final um pouquinho a ser campeão brasileiro. Em 2023 ele é o protagonista. O Abel, ele tem um pouco de... Ele demora um pouco a lançar. Insegurança com os meninos da base, insegurança pra... Será que eu tiro o Estevão da ponta pra jogar por dentro? Vamos fazer um movimento diferente. Então, assim... O Luiz Guilherme mesmo também. Exato. Ele tá engessado. Ele tem que virar de novo, como eu brinco, que é a argila. Sabe, vamos trabalhar melhor, deixa eu moldar melhor, eu vou fazer esse copo aqui. Não, então vamos desmoldar esse copo, vamos fazer agora um vaso com um pedaço de argila. Ser mais argila e menos um gesso duro que você não consegue mexer, entendeu? Essa é a minha crítica, nada mais.